Oi, boa noite, turma do curso de Pedagogia, sexto semestre, professor Anderson e professor Hamilton. Agradecemos a presença de todos e, em especial, ao professor Hamilton por fazer parte da banca examinadora. O nosso grupo é formado pelas alunas Ana Luísa Fonseca, S. Cruz, Isaélia Pereira, Nayara de Souza e Tayara Marina Silva. O nosso trabalho trata de uma intervenção didática, formas geométricas, primeiro ano. Como nós estamos em época de pandemia, nós não propomos nada de atividade para ser em sala de aula, mas fizemos um estudo bibliográfico, analisamos livros e materiais didáticos para a construção deste trabalho. Pois bem, dentro da introdução, o presente estudo aborda uma investigação acerca do ensino e aprendizagem de matemática, em específico, temático de geometria, quando se introduz a ideia de formas geométricas, onde explora em particular as habilidades que estão relacionadas às noções de formas planas. E de acordo com o currículo de matemática, esse tópico está dado para os alunos entre 6 e 7 anos de idade, estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. A priori, a ideia do nosso trabalho seria de ter a oportunidade de entrar em uma sala de aula e pedir licença para o professor para explicarmos uma atividade e ver se os alunos se comportariam diante desta atividade. Mas como não foi possível, resolvemos então sugerir uma abordagem de investigação acerca do ensino e aprendizagem de geometria e explorar as noções de formas planas. E com isso buscar se eles já sabem, ou seja, fazer uma revisitação do conteúdo. Problemática e justificativa. A nossa inquietação se dá pela problemática do ensino de geometria, que muitas vezes é ministrado de modo retrógrado, sensado e mecânico, onde o aluno aprende sem saber o que faz e por que faz. Como, por exemplo, o professor vai lá e dá o uso de fórmulas e manda logo em seguida fazer atividades do livro didático das páginas 60 a 80. Aí que a problemática é o ensino mecânico através de fórmulas sem significado. Lorenzato, 2006, página 56, afirma que, por mais conhecimento sobre outras partes da matemática que alguém possuir, eles não serão suficientes para resolver questões que demandarem percepção e raciocínio geométrico. Então, consideramos aqui que a matemática, em comparação às demais disciplinas do currículo, é a que mais explícita aparições de problemas no ensino-aprendizagem, considerando as dificuldades apresentadas pelos estudantes diante dos levantamentos apontados pelos professores em suas práticas. O objetivo geral desse estudo visa conhecer ou identificar as potencialidades que uma intervenção didática pode favorecer quando são oportunizadas na aula. Já no objetivo específico, buscamos pesquisar atividades ou materiais que são e possam ser mais aceitos por alunos. Já no objetivo específico, buscamos pesquisar atividades ou materiais que possam ser bem mais aceitos pelos alunos. Quando se ensina geometria, temos as habilidades de conhecer as formas geométricas. Buscamos também investigar momentos didáticos que, se apresentados em sala de aula, podem auxiliar os alunos a aprender e o professor a ensinar matemática. Por exemplo, o professor fala muitas coisas ao mesmo tempo, determinado conteúdo, e logo mostra apenas uma figura, como por exemplo o quadrado, sobre o mesmo conteúdo, o aluno já logo diz que entendeu. Referencial teórico. O nosso teórico é o professor Chevallard, e em suas contribuições teóricas afirma que a ação didática é uma teoria que ajuda a elaborar um currículo didático que torna a ciência possível sem sacrificá-la. Transposição didática externa e externa. Como já vimos, Chevallard é um teórico que estuda a transição do
Que tipo de saber? O saber externo, que compreende ao processo de transformação do saber sábio em saber ensinar, pois refere-se às transformações ocorridas fora da sala de aula ou da aula propriamente dita, que está presente. E o saber interno, que compreende ao processo do saber a ensinar, que se refere ao professor, em saber ensinado, que se refere ao aluno, pois ocorre no interior do espaço escolar. Metodologia da pesquisa. Para deste estudo, seguimos os seguintes percursos. Utilizamos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1988, o ROCNEI. Também utilizamos a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC de 2017. Utilizamos o livro Buriti mais Matemática, da editora Moderna, de 2017, bem como jogos ou materiais manipulativos, também leitura de artigos e discussões e sequências de ensino. Análise de currículo. Do contexto da transposição didática e análise do currículo, no ensino fundamental anos iniciais, espera-se que os alunos identifiquem figuras planas em objetos e paisagens do dia a dia. De acordo com a BNCC, no primeiro ano, dentro da disciplina de matemática, temos a unidade temática de e que, em seu objeto de conhecimento, o aluno conheça as figuras geométricas planas, bem como o reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais. E nas habilidades EF01 MA14, identificar e nomear planos, tais como círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Análise de livros didáticos. Seguindo a EF01MA14-CC e a partir do nosso interesse de estudo nesse projeto, envolvendo em particular as habilidades no eixo de geometria, consideramos que o livro didático Buriti mais Matemática, da editora Moderna, está em concordância com a BNCC, pois atende às especificações do documento. A primeira atividade apresentada trabalha com figuras geométricas planas, como quadrados, retângulos, triângulos e círculos. Já a segunda tarefa é a apresentação de termos que já abordamos antes, porém, a atividade mostra um nível maior de dificuldade em relação ao exercício anterior. Objeto matemático. O objeto matemático que iremos utilizar será um jogo chamado Tangram. O objetivo é trabalhar com as figuras planas de forma que o aluno possa identificá-las e desenvolver um raciocínio geométrico. Atividade didática proposta. Para a aplicação da atividade didática proposta, dividimos em 3 momentos. O primeiro seria apresentar a história do Tangram, explorar alguns Tangrams existentes na história e dar fechamento do Tangram qual iremos trabalhar, que no caso é o chinês, e ajudar o aluno a revisitar as figuras e suas características. O segundo momento é pela confecção do Tangram. O terceiro momento é a apresentação de vários modelos de composições feitas a partir do Tangram e a execução do jogo. O objetivo do jogo é estimular a aprendizagem, paciência, habilidade e a imaginação por meio de criação de figuras. O jogo foi aplicado com sucesso para uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental 1. Após apresentar a história do Tangram, partimos para a confecção. Este momento foi com certeza um dos mais marcantes na execução dessa atividade, pois a aluna ficou completamente envolvida. Ela mesma utilizou a régua para desenhar as formas, recortou, colou e pintou. E deixamos como sugestão, para que se torne uma atividade ainda mais significativa,
sugerimos a utilização de recicláveis como papelão, caixas de leite e outros. O terceiro momento foi a execução do jogo. Nesse momento, o professor pode disponibilizar um rascunho para o aluno fazer as composições com as formas geométricas, ou também pode deixar que o aluno utilize a imagem de criar as suas próprias composições. Seguimos as considerações finais. Com base em fundamentações teóricas e os dados obtidos através do estudo e pesquisas, entendemos que a geometria é um dos ramos da matemática que pode estimular o interesse dessa ciência, pois revela a realidade que rodeia o aluno, dando a oportunidade de desenvolver habilidades criativas e inovadoras. Nosso estudo, que teve como objetivo oportunizar uma intervenção didática em sala de aula, a fim de explorar a habilidade vista em F01MA14 em geometria, consideramos satisfatória a teoria abordada por Chevallard, pois, conforme o autor, fazer uma transposição didática nos permite conhecer o currículo, as perspectivas do livro antes de pensarmos ou elaborarmos uma atividade. Acreditamos que o criado pelo autor nos possibilita ser mais específicos em nossas escolhas para a atividade inicial a ser trabalhada com a turma, bem como as escolhas pelas atividades escolhidas. Por fim, consideramos que esse estudo auxiliará os trabalhos futuros, em particular por não termos habilidade em sala de aula, mas apenas sugerido, o que não torna a nossa pesquisa menos importante, pois conforme o teórico escolhido, vivenciamos passo a passo da transposição interna de saberes, para que esse caso tratou de se apresentar as formas geométricas planas. Agradecemos a todos pela atenção e ao professor mestre Anderson Alves por ter nos guiado ao decorrer deste estudo. E desejamos a todos uma boa noite.